Meus amigos, muitas vezes a gente é criticado por falar, ó, tal jogador tá ficando livre no mercado, ou tal jogador, os caras aceitam vender. É o caso do Almada, que eu falei assim, olha, o Atlético de Madrid deve negociar o jogador. A questão é se ele aceitaria voltar para o futebol sul-americano. E aí a gente fala, e muita gente vem, para com isso, não sei o quê, e reclama. Bem, agora eu acho que o Flamengo pode ter entrado no negócio, e eu tenho certeza que o Flamengo realmente foi lá consultar os valores, como diz o TYC Sports. Eu vou trazer aqui, veículo hiperconfiável, trazer aqui para vocês. Olha aí, o futuro do Thiago Almada voltou a ser um tema central no mercado de transferências. Chegou há pouco tempo no Atlético de Madrid e tal, né? Aí estão falando aqui que o Palmeiras, vice-campeão da Copa Libertadores, apresentou uma proposta formal para adquirir 50% dos direitos de Almada, avaliado em 20 milhões, tá? Isso é a tradução da matéria da TYC Sport, valor considerado aceitável por pessoas próximas do Atlético de Madrid, ou seja, que o Palmeiras aceitaria pagar 20 milhões de euros por 50% dos direitos. Nosso repórter Gabriel Orfan trouxe que eles queriam receber 35 milhões de euros no negócio porque o Botafogo tem direito à metade. Além do Palmeiras, eles trazem aqui, ó, TYC. Flamengo também entrou na disputa, contactando o agente do ex-jogador do Vélez para sondar os termos e saber se o argentino estaria disposto a retornar ao Brasil. O Atlético de Madrid não descartou a possibilidade de uma transferência caso os termos financeiros e contratuais sejam finalizados. Enquanto isso, o Palmeiras continua avançando nas negociações e espera uma decisão nos próximos dias. O objetivo de Almada é claro, jogar mais, recuperar o protagonismo e chegar em plena forma para o ciclo decisivo com a seleção argentina. Então, o que antes, né? Inclusive, a gente trouxe aqui, ele não queria voltar, sair da Europa e tudo mais, com essa questão de Copa do Mundo, é possível, tá? E o Palmeiras já está fazendo proposta, segundo a TYC Sports, e o Flamengo apenas fez uma consulta. Então, é o que eu estou falando. O Flamengo pode ter entrado um pouco tarde no negócio, né? Se é que entrou, né? No caso, consulta e tudo mais. Mas, de qualquer forma, a gente está aí monitorando, trazendo para vocês, né? É um jogador que muitos torcedores do Flamengo pediram, e eu vou falar mais, eu não acredito até no retorno do Arias não, tá? Eu acho que, pelo menos nessa janela, o Arias está querendo ficar na Europa, a questão toda de uma mudança para a Europa, que ele já desejava. Agora, o Almada, com essas notícias que estão saindo aí, o Flamengo pode ter entrado tarde e pode acabar pintando no Palmeiras. Os campeonatos estaduais estão começando, em alguns lugares, inclusive, já começou. E a gente apanha aí sobre os jogos, né, que vão rolar nesse fim de semana do campeonato estadual, do Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, Campeonato Paranaense, Baiano, com, eu diria ali, 95%, 98% das equipes ali, né, de Série A, Série B, ainda não colocando força máxima. Vamos lá, galera. Santos e Novo Horizontino se enfrentam neste sábado às 4 da tarde. Também teremos Portuguesa e Palmeiras às 8h30. No domingo tem Corinthians e Ponte Preta, além de Mirassol e São Paulo. Bragantino também joga. Nesse fim de semana no Campeonato Carioca a gente vai ter a abertura, né? Porque esse jogo aqui era pela 5ª rodada. Mas como essa data, né, compete, ele ia bater com a final da Supercopa, Flamengo e Corinthians, o jogo entre Flamengo e Portuguesa vai acontecer no domingo, dia 11. O jogo será em Volta Redonda. E a primeira rodada vai ser no meio da semana. Fluminense, Madureira, Bangu e Flamengo, Botafogo e Portuguesa na quinta-feira e Vasco e Maricá. Campeonato Gaúcho, teremos o Avenida recebendo o Grêmio amanhã e o Internacional no domingo joga contra o Novo Hamburgo. Campeonato Mineiro, neste sábado teremos Cruzeiro e Pouso Alegre e o Galo joga no domingo contra o Betim. Logo mais, Campeonato Pernambucano, a gente vai ter Náutico e Maguari. E amanhã a gente já tem Jaguar e Sport. Domingo, Santa Cruz e Decisão. Neste sábado a gente vai ter o Ceará encarando o Floresta. E já tem clássico estadual, Ferroviário e Fortaleza no domingo. Campeonato Paraense, só começa no dia 24 de janeiro. O Remo recebeu o Bragantino. A gente vai ter o Amazônia, né, encarando a equipe do Tunaluso. Aqui o Águia de Marabá joga com o Santa Rosa. Vamos ter também Cametá e Castanhal. E Paysandu e São Raimundo no dia 25. No Campeonato Paranaense, que já até começou,
O Coritiba perdeu o primeiro jogo para o Foz do Iguaçu sem o time principal, óbvio, e o Andraus Brasil perdeu, né? Foi derrotado aí pelo Atlético Paranaense. Na próxima rodada, o Coritiba pega o Londrina e o Atlético Paranaense enfrenta o Cianorte. No Campeonato Baiano, na terça-feira, o Vitória estreia contra a Jacuipense. E na quarta, o Bahia enfrenta o seu xará, Bahia de Feira. Lembrando que estamos falando, rapaziada, de estaduais acontecendo ao mesmo tempo em relação aos campeonatos nacionais. E aí, o que você pensa disso? Qual é a sua expectativa do campeonato estadual? Comenta aí. Sei que ele vai ser muito feliz aqui, conheço bem o potencial dele, não vai ser fácil para ele porque a concorrência vai ser muito grande, mas ele está pronto para isso. E lembrar que o Vitão, com 18, 19 anos, já jogava a Champions League. Lembro-me de um jogo que ele meteu o Lukaku no bolso contra o Inter. E tenho muita confiança nele, o treinador também, e estou muito feliz de o ter aqui. Quero te atualizar sobre tudo envolvendo o São Paulo, muitas novidades relacionadas a mercado. A primeira de todas, Dória é jogador do Tricolor, fui o primeiro a contar que as negociações estavam em estágio avançado. Na manhã dessa sexta-feira o martelo foi batido. Dória vai assinar um contrato de 2 temporadas, é esperado ainda nessa sexta-feira em São Paulo para a realização de exames médicos e assinatura do vínculo. O Dória chega sem custos ao Tricolor. Rui Costa e Amaury Nunes, o Rui executivo do São Paulo e o Amaury empresário do atleta, conseguiram convencer o Atlas a liberar o jogador sem custos. Importante contar também que o Dória chega ao Morumbi com aval de Hernan Crespo e Muricy Ramalho. A dupla gosta bastante do defensor, que conversava com outros times brasileiros, entre eles o Internacional, o Fluminense e o Corinthians. Para completar, queria falar sobre Kevin Zenun, atacante de 24 anos de idade, argentino que pertence ao Boca Juniors. Ele tem sido muito especulado no Tricolor. O São Paulo adora esse jogador. Até separei uma frase de um dirigente do Tricolor sobre esse atleta. O Zenun é um atleta jovem de grande projeção, multifuncional, com muita qualidade técnica. Teve uma ida frustrada à Europa e acabou baixando seu rendimento. Não fizemos nenhuma proposta por ele, até porque os valores devem ser bem altos. São Paulo tem toda a ficha técnica do jogador, mas assegura que não fez proposta. Imagino que para ter feito todo esse levantamento é porque o São Paulo tem interesse. Resta saber se vai haver possibilidade de negociação, até porque hoje o atleta é avaliado em pelo menos 6 milhões de euros e você sabe, o São Paulo não pode fazer investimentos altos. Uma possibilidade seria tentar um empréstimo desse jogador ou envolver alguém na troca. Zenun, que disputou 33 partidas e 4 gols na última temporada, mas não é titular do Boca desde a metade do ano. Para completar, trazer detalhes do acordo entre São Paulo e Red Bull Bragantino pelo Rodriguinho. Meu atacante de 21 anos de idade está sendo comprado por 3 milhões de dólares, que equivalem a 16 milhões e 200 mil reais. O negócio não foi fechado ainda, porque São Paulo e Red Bull Bragantino querem esperar pela votação do impeachment do presidente Júlio Casares. A reunião estava marcada para a próxima quarta-feira, mas ficou para sexta-feira. Como você faz essa questão? Você fala que o Palmeiras gasta muito. Então você acha que vale a pena contratar um jogador por empréstimo, cujo passe 50%... Mas não é empréstimo, doutor, é compra. É venda. Não, então metade, se for a compra, metade são 20 milhões de euros e 100% seriam 40 milhões de euros. Que vezes 6 dá 240 milhões, é isso? É muita conta, hein, 240 milhões de reais. E você disse que o Palmeiras gastou 1 bi e não fez time. Mas é engraçado. Você gastaria, como gestor especial que você é, consciente... Sim, eu respondo agora. 240 milhões... Eu te respondo agora. O senhor, como ex-dirigente, ou talvez atual, estou fazendo campanha para o senhor assumir o São Paulo dessa bagunça aí. O negócio é o seguinte, o senhor, como gestor, prefere gastar 700 milhões de reais em 3 cracassos que vão mudar o patamar do seu time ou gastar 1 bi em um monte de jogador que não resolve? Depende. Não, depende assim ou não, doutor? O que o senhor precisa? Depende. Mas quem seriam esses 3 fracassos? Gaguejou, parou. Não, eu vou responder. Se eu souber do resultado, eu contrato os craques. Se eles vão dar resultado. Doutor, agora a gente vai ser a mãe de Iná? É lógico. Como vai ser a mãe de Iná? O Almada mostrou no futebol brasileiro que é um jogador que muda patamar de time. O Botafogo não era tudo isso, não. E esse cara organizou o meio campo e levou o Botafogo a Marlon Freitas e ele no meio de campo do Palmeiras. Muda o patamar do Palmeiras. Não dá pra desmerecer o que o Almada fez. Eu queria falar sobre o pai do Gerson, né? Que muita gente critica o Marcão. Só que eu também quero falar do outro lado, porque pra mim o Marcão atua da maneira mais correta possível? Não.
O Marcão tem muitos erros, ele fica pressionando diretorias para tentar aumentar o salário de um acordo que ele assinou com o clube. Foi assim no Flamengo. Ele incomodava a diretoria o tempo inteiro, falava, meu filho precisa de aumento, mas ele assinou o contrato do filho. O Flamengo contratou o filho dele quando ele não estava recebendo chance no exterior, estava infeliz no Olympique de Marselha, e depois, quando o Gerson se valorizou aqui, o Marcão ficava realmente incomodando a diretoria do Flamengo. A diretoria do Flamengo não suporta o Marcão. Só que o que eu queria falar? Não adianta nada criticar a atuação do Marcão se os clubes colaboram para que ele continue atuando assim. Porque o mercado já sabe como o Marcão atua. E ele consegue tudo o que ele está querendo. Então o Marcão não está 100% errado. Se ele sabe que ele está num mercado que os clubes se rendem às ações dele, ele está certo, ele vai ganhar cada vez mais dinheiro. Ele ganhou dinheiro e o filho dele ganhou dinheiro. Quando eles saíram do Flamengo, né, para o Zenit, os dois ganharam uma fortuna e os dois ganharam uma fortuna agora. Por quê? Porque o Cruzeiro foi, né, na negociação com o Marcão e pagou o que ele pediu. Então, podem criticar o Marcão, só que ele, como empresário, para ganhar dinheiro, ele está conseguindo o que ele quer. Se os clubes cedem, a culpa não é dele. Isso é uma opinião minha. Então, o erro não é só do Marcão, não. Ah, o Marcão age de uma forma incorreta. Mas os clubes vão na onda dele. Então, não tem nenhum santo nessa situação. E eu também acho, vai ficar criticando o Marcão. Mas se os clubes se rendem a essa postura dele, ele está certo. Vai continuar ganhando dinheiro adoidado, como ganhou na negociação do Gerson para o Zenit e do Gerson agora para o Cruzeiro. O Flamengo já trabalha com a ideia de guardar esse dinheiro, 25, 30, 35 milhões de euros, para contratar um atacante com as características necessárias em junho e julho, quando termina a temporada europeia, logo depois da Copa do Mundo, que é o mercado mais movimentado, onde os clubes na Europa vendem mais, compram mais, refazem e reformulam elencos. E entre os nomes que estão visados para junho, não é o único, mas é um dos, porque agrada muito ao Boto, agrada muito sobretudo ao Felipe Luiz, que tentou contratá-lo no ano passado, o Richarlison. O Richarlison já percebeu que pós-Copa do Mundo, participando ou não na Copa do Mundo, mas pós-temporada corrente agora, ele quer sair, quer dar um salto do Tottenham para outro clube. Ele tem interessados na Arábia Saudita, tem interessados na Turquia, que pagam mais em relação a salário do que o Brasil, mas o Flamengo tem condições e gosta do perfil Richarlison. Então não é um Richarlison para já. Então aqui eu só estou traçando um panorama de que o Richarlison é um dos alvos do Flamengo, se o Flamengo achar por bem não contratar agora e contratar somente em junho. É um jogador que agrada muito a estrutura do Flamengo. Vou contar uma coisa para vocês aqui, vem cá, trocar uma ideia. Nessa queda de braço aí entre Atlético e Hulk, o Galo saiu grandão, hein? Saiu grandão. O Hulk custa em média 45 pila por ano, já contei isso aqui. Se chega com uma compensação financeira, a diretoria não ia segurar. Não ia segurar. Só que o staff do Hulk tentou seguir por outra via e perdeu a queda de braço. Perdeu. Aquelas postagens do Hulk lá claramente orientadas, né, para tentar meter a torcida contra o clube, depois da coletiva do Brax. Só que quem orientou o Hulk precisava saber que no fundo, mas lá no fundão, o torcedor ama o clube e torce pelo jogador, tá? Então na hora do vamos ver, o torcedor acabou ficando do lado do clube, na sua maioria, porque sabe que forçar a barra para sair sem multa é uma jogada ruim para o clube e que não funcionou. Então nessa aí o Galo saiu grandão. Até acho que o Hulk pode ainda sair do clube, só que sem compensação financeira não vai rolar. Mesmo sabendo que se pintar proposta, o Galo vai liberar, etc e tal, mas repito, sem compensação financeira ele não vai sair. Agora um outro assunto, pelas contratações que foram feitas até agora e outras que a gente está vendo os movimentos aí, eu tô gostando, viu? Tô gostando. Ó, Renan Lodge, 27 anos, baita contratação. O Maicon, gostei, 28 anos, mas se repetir os últimos 6 meses lá como fez no Corinthians, aí inclusive é titular absoluto. O Alan Minda, pelo que eu vi aqui, 22 anos, jovem, liso, hein? Liso. Achei bem interessante, inclusive, o Galo olhar para jogadores do Equador, da Colômbia, jogadores mais jovens, né? E aí mais fortes, mais rápidos, né? Isso é interessante. Então estou curtindo os movimentos até agora, viu? Vitor Hugo, 21 anos, São Paulo conhece bem, acho uma aposta válida, e agora a possibilidade do Preciado, esse é bom, 27 anos, jogador de seleção, esse é muito bom mesmo. Possibilidade do Lucas Assad, né, que é o meia da Universidade do Chile,
ainda pode chegar, 22 anos, categorias de base de seleção também. Então o Atlético tem feito contatos e contratações, pelo menos para mim, bem interessantes até agora, viu? No que diz respeito a perfil, tá, gente? Claro que depois que a bola começar a rolar, aí é outra história. E só para destacar também as saídas, né? O Sarabia, ninguém vai lamentar, o Arana, acho que já estava na hora de seguir, tem bola, mas fisicamente acho que não entregava tanto. Caio Paulista, Fausto Vera, João Marcelo, Isaac, Menino, Bruno Fux. Então, o Rony e o Sampaoli não vai liberar enquanto não tiver um substituto, isso é informação, não estou inventando história. Enquanto não chegar outro, ele fica, ele não sai. Então, estou curtindo os movimentos do Galo de mercado até agora. Vamos ver aí o que tem para anunciar, principalmente um atacante pelos próximos dias. É isso aí, minha gente. No mais, um abraço, beijo na alma e até a próxima. Fala, meu povo! Olha, não é da Roma, mas chegou uma proposta de 24 milhões de euros. Por quem? Pro Yuri Alberto. A proposta teria chegado hoje ou ontem à noite. E agora, resta saber se dessa vez o Yuri Alberto vai mesmo embora ou não. Já não é a primeira, acho que é a terceira ou quarta proposta que chega. Vamos ver se o Corinthians consegue segurar. 24 milhões de euros da Lazio, a proposta pelo Yuri Alberto. Vamos aguardar. Oficial, Nenê é do Belo. Não é brincadeira, é realidade. O novo camisa 10 do Botafogo da Paraíba é o vovô garoto. É Nenê, 44 anos. Ele que completa 45 em julho desse ano. Nenê estava no Juventude ao longo dos últimos anos. Antes, passou pelo Vasco, pelo Fluminense, pelo São Paulo. Há quanto tempo se fala em fim de carreira do Nenê? Ilusório, porque não tá no fim. O que é o fim para ele? Pra se ter ideia, Nenê jogou 32 jogos no ano de 2025 com a camisa do Juventude na primeira divisão. Copa do Brasil, Campeonato Gaúcho em alto nível, Clássico. Botafogo da Paraíba contando o Campeonato Estadual. E Série C jogou um pouquinho mais. Momento perfeito, aliás, tempo de fazer história. Nenê ainda tem muita lenha para queimar. E o melhor de tudo, quer continuar jogando futebol. Não pensa ali em parar, sempre fala que gosta muito de jogar bola, que gosta muito de contribuir, que ainda tem condições a agregar e tem a missão de recolocar o Belo na segunda divisão, o futebol da Paraíba, na segunda divisão do futebol brasileiro. Botafogo vai disputar a Série C e Nenê tem mais uma missão. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro. O futebol brasileiro pertence hoje a 3 times. E não tem pra onde correr. Eu me deparei com a notícia que o TT foi a contratação mais cara do Grêmio, 6 milhões de euros. E se você vai olhar todos os times grandes, a maioria é nessa casa. No máximo na casa dos 10 milhões de euros. Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro estão em outra realidade. Na verdade, o Botafogo chegou a aparelhar ali, mas foi um período muito curto, muito por conta da parceria do Lyon. Flamengo e Palmeiras subiram o nível, inflacionaram o mercado. O Cruzeiro chegou esse ano para inflacionar ainda mais. Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro conseguem fazer coisa que nenhum outro time da América consegue. Você pode questionar o método que chega o dinheiro, mas eles têm. E nenhum outro chega perto. Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Pode ter outros times campeões, mas a nível financeiro, ninguém chega. O Flamengo superou a forte concorrência do rival Botafogo e já acordou verbalmente um pré-contrato válido por 4 anos com o goleiro Andrew, 24 anos, pertence a dos principais destaques do Gil Vicente de Portugal. Ele que inclusive foi alvo de acompanhamento in loco de Felipe Luiz e também de José Boto. Os dois rubro-negros estiveram em Portugal e acompanharam Gil Vicente 1, Sporting 1, pela Liga Portuguesa, e ali tiveram a segurança, a certeza de avançarem com a negociação, primeiro com o jogador. Então o Flamengo paga mais e oferece melhores condições em relação ao Botafogo. O Botafogo oferecia 3 anos, por exemplo, o Flamengo oferece 4 com melhores condições. Então é um pré-contrato inicialmente válido a partir de junho desse ano, porque o Andrew tem contrato ainda com o Gil Vicente até junho, mais 6 meses, por isso, então, livre já para assinar pré-contrato com qualquer clube. A questão é que o Flamengo tem urgência, tem pressa, quer o jogador para já e já abriu também negociações com o próprio clube português para antecipar a chegada do goleiro. O Flamengo está disposto a pagar uma compensação financeira e também deixar uma porcentagem de uma futura venda do jogador,
as negociações acontecem, mas hoje o pole position para contratar o André, seja agora em janeiro ou junho, é o Flamengo de Felipe Luiz. O Cruzeiro hoje tem um bilionário à sua frente que resolveu agora que vai fazer com que o Cruzeiro tenha um elenco ainda mais forte do que teve na temporada passada, quando chegou a disputar, chegou a brigar pelo Campeonato Brasileiro. A contratação do Gerson, ela é espetacular. O Gerson, para mim, é um jogador muito acima da média. É um jogador que dificilmente você vai achar nos outros clubes do Brasil, tá? A gente fala aqui de Arrascaeta, fala de outros tantos jogadores que são muito bons, mas o Gerson faz uma função que poucos times têm esse jogador para fazer a função. Então, o recado está dado, o Gerson chega. Eu quero aplaudir aqui o pai do Gerson, porque ele é muito bom. Ele é muito ele na tela, bom. Ó, esse é bom, cara. Esse aí sabe mundo. viver, viu? E o filho, é o que a Thay falou, gosta de fazer uma mudança. Ave Maria. Tá louco? Agora é o seguinte, pro Cruzeiro, atenção, se o Cruzeiro na temporada passada incomodou Palmeiras e Flamengo, a tendência nessa temporada é brigar com os dois. Inclusive em Libertadores da América, que o Cruzeiro está na Libertadores da América, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Se a gente tinha dois times descolados, que eram Palmeiras e Flamengo, ou Flamengo e Palmeiras, eu já consigo começar a colocar o Cruzeiro nessa briga aqui. Porque o Cruzeiro tem um time muito bom, tem agora Adenor Bach, que para muita gente é um grande treinador, um dos melhores treinadores da história, vai ter a chance de se reencontrar. Ué, mas não. Deixa eu acabar. Vai ter a chance. Ele é bom, não é? Ele é bom, ele é ótimo. Vai ter a chance de se reencontrar, porque o último trabalho dele foi uma porcaria. Então agora vai ter a chance de reencontrar num baita de um time, num baita de um elenco. Também é bom pro Cruzeiro que pega um treinador que tem que dar uma resposta. O Tite é ótimo treinador. É muito bom treinador. De clube, ponto. É.